Gente, tudo bem com vocês? Ontem nós vimos a repercussão que teve o caso do pedido de demissão que a jornalista Gabriela Prioli fez, né? Uma jornalista que estava ali trabalhando no programa Grande Debate da CNN. Lembrando que a Gabriela Prioli é da área do direito, né? Uma pessoa que tem um vasto conhecimento técnico nessa área e estava ali comentando questões relacionadas a isso. E havia um problema muito grave, existe um problema ainda grave, né, nesse programa, o Grande Debate, que são ali, que eram as pessoas que estavam debatendo com ela, né? E também o mediador, digamos assim, que é para ser o mediador do programa, o Gotin, né? Então, por um lado tínhamos no início o Caio Coppola, e parece que ele teve um problema de saúde, e pelo menos essa justificativa que deram, e ele se afastou, mas o outro que ficou no lugar dele se chama Tomé Abduch, né? É talvez até pior do que o anterior, né? E ele usa apenas justificativas moralistas, né? Tentando desqualificar ali um discurso técnico, um discurso conceitual que a Gabriela apresenta de uma forma bastante contundente. Bom, para ainda ficar mais claro o que aconteceu, né? Acho que a coisa tomou uma repercussão tão grande que a própria CNN emitiu uma nota onde ela dá uma bronca no Gotino, né? Que ele excedeu a sua função de mediador, cometeu ali excessos contra a Gabriela Prioli, né? Claramente, para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, percebeu que a atitude dele contra ela foi totalmente desrespeitosa, né? Ela já estava ali se aguentando, né? Tendo que se aguentar, tendo que suportar ali, ter ao seu lado, né, como debatedor, uma pessoa ridícula como esse Tomé, ainda por cima, né? O Gotino ainda a repreendeu de uma forma completamente desrespeitosa, completamente absurda, né? Fugindo ali até da sua função, a função que tem um mediador, né? Então a própria CNN emitiu uma nota dando uma bronca, né, vamos dizer assim, no Gotino. Além disso, a emissora afirmou que está em negociação, né? Segundo aí um colunista da UOL, a CNN está em negociação com a Gabriela Prioli para ter um quadro com ela, né? Onde ela vai ali comentar, abordar essas questões jurídicas. E isso é bem interessante, bem importante, né? Pelo menos até agora, pelo que a gente viu, ela demonstra seriedade, demonstra conhecimento, demonstra um compromisso jornalístico também, né? Então, me parece uma pessoa bem intencionada, parece uma pessoa realmente compromissada com a verdade. Evidentemente que eu tenho fortes discordâncias dela em alguns pontos, né? Principalmente a questão ali voltadas para a Lava Jato, aquela análise que ela fez. As críticas foram um pouco contundentes, poderia ter feito críticas muito mais fortes. Infelizmente, a gente sabe que é muito difícil alguém fazer isso num programa como aquele, um programa de uma repercussão muito grande. Existe uma pressão muito forte, então realmente seria muito complicado para ela. Então, de certo modo, eu até compreendo. Eu não sei qual é a posição real dela em relação à Lava Jato, mas ela fez ainda algumas críticas. Enfim, pelo menos não ficou aquela defesa ridícula como fez o Tomé ou o Gotino, enfim, como a gente vê de quase todas as pessoas aí da mídia mainstream, né? Infelizmente acontece isso. Mas fora isso, né? Ela realmente parece fazer um trabalho muito bacana e acho bom que realmente a emissora permaneça com ela. Então vou ler aqui as palavras do Gotino, né, pra gente ver. Ele pediu desculpas, né? Vou ler aqui as palavras.
Me excedi ao interromper. O meu papel é conduzir o debate para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias. Minha postura excedeu a de mediador, ficou bem claro isso, né? Peço desculpas a Gabriela por isso. Esse pedido de desculpas enviado a ela no início da manhã de domingo se estende também à emissora e ao público. Bem, o erro do Gotino não foi simplesmente ter interrompido ela, né? O erro, além do Gotino, da própria emissora, né, é de relativização da verdade, do conhecimento. Ele relativiza, diz, não, tudo é opinião, ele pode ter a opinião dele, você pode ter a sua, e isso vai ter o mesmo valor. Isso é uma coisa extremamente absurda. Você não pode equiparar um conhecimento técnico, científico, baseado em dados, em pesquisas, em estudos, com um achismo. E foi isso que ela falou nesse dia. E o Gotino não gostou disso e tomou partido pelo outro lado, né? Além dele ter errado nesse sentido, fugiu dessa função de mediador. O que ele estava defendendo é uma das coisas mais absurdas que existe. Quer dizer, se um médico diz, por exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil em relação à questão do corona, né? Um médico especialista, vários, não, na verdade não só um, mas a academia, né, de medicina diz claramente, olha, essas recomendações são essas, o vírus e tal. Aí chega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum nessa área e diz uma opinião, não, isso aqui não vale de nada. E você dizer, não, as duas opiniões estão certas porque são opiniões. Isso é absurdo. É ridículo você ter que explicar uma coisa tão óbvia. É extremamente óbvio isso. Mas, infelizmente, nem o óbvio as pessoas estão conseguindo entender. Então tudo indica, né? Estão em negociação, mas tudo indica que a Gabriela, se ela quiser, né? Ela vai continuar ali tendo o seu espaço em outro programa, em outro quadro, na CNN, né? Então, realmente, eu acho que ela vai querer, não sei, mas creio que sim. Mas a emissora já deu essa abertura, já deu essa oportunidade a ela, não romperam o contrato com ela, né? E como diz o colunista da UOL, já estão preparando já o programa, já está tudo combinado, sendo acertado entre as duas partes, né? A Gabriela e a emissora CNN. Então, espera que isso aconteça, que ela volte, que ela tenha um espaço. E vamos ver o que vai acontecer com esse programa Grande Debate, se vai ter alguém do nível dela, ou pelo menos razoável, né, para debater contra esse Tomé ou contra outro bolsominion aí que eles vão colocar. Obrigado a todos e até mais.